Meu caro doutor, tem muita coisa aí ainda em dúvida, né? Tem muita gente que faz lá a sua holding e que automaticamente ele acaba muitas vezes misturando as coisas com patrimônio, com a questão empresarial, aí não passa as cotas, só faz a holding, não protege, não brinda. Por isso que eu vim aqui, convidei para o senhor vir aqui conversar comigo hoje, Guilherme. Diante do que estamos acompanhando nacionalmente, essa briga lá, se o Gugu Liberato saudoso tivesse feito isso em vida, estava tudo tranquilo? Estava tudo tranquilo, os filhos estavam segurados, a esposa ou a mãe dos filhos também, possivelmente o seu companheiro, né, que está lutando por isso também teria sua parte. Não teria nenhuma discussão se tivesse feito uma holding? Pois é, Cantini, até poderia haver uma certa discussão. No entanto, um dos objetivos principais de uma holding familiar, né, é o planejamento sucessório, é realmente resolver a questão do inventário em vida. Então, isso evitaria várias e várias brigas como essa do Gugu, essa fortuna de 1 bilhão estimada, né, que a família está disputando. Evitaria também brigas como o caso da Glória Maria, que deu umas declarações. A Glória Maria que começaram a discutir a herança antes dela morrer já, né? Isso. E como é que fica esse tipo de coisa? Isso pode se arrastar por muita gente e pessoas inocentes podem ser prejudicadas, no caso da Marília Mendonça, né? Exatamente, o filho dela está aí sofrendo, né? A família está reclamando que não consegue receber o patrimônio da filha para criar a criança, né? Então, o inventário, ele naturalmente é um processo demorado, já é um processo burocrático e ele é muito caro. Então, a holding familiar, ela tem um de seus objetivos é realmente planejar a sucessão resolvendo em vida, e o outro é a proteção do patrimônio. Bom, eu quero entrar nessa questão agora. Tem muitos empresários aqui de Cascavel, muita gente que não vou dizer que é antiga, mas é pioneiro e muito conservador. Eu não vou fazer isso não. Eu não sei como é que é. E acaba, no momento da falta, tendo que contratar advogados, peritagem, uma série de coisas. Quanto por cento fica do patrimônio no inventário? Olha, o inventário ele pode facilmente alcançar 30%, 40% do patrimônio de uma pessoa. Tudo depende, né, da questão dos honorários do advogado, o quão longo vai ser esse processo, as custas judiciais e também, claro, o patrimônio, a questão da tributação, né, principalmente o ITCMD, né, que é o imposto causa-mortes ou doação, ou seja, sempre que vai ter um inventário, uma doação, uma leitura de um testamento, tem que pagar o ITCMD. E na holding, o ITCMD, ele sai muito mais barato, porque na holding você transfere os bens pelo valor histórico. Então é aquele valor que você comprou lá atrás, aquele terreno que foi pago 20 mil reais há 30 anos atrás e hoje vale 300 mil reais, na holding paga ITCMD sobre 20 mil e não sobre 300 mil como no inventário. Então os contornos de eficiências tributárias são enormes. Agora, se transferir o patrimônio para uma holding, eu tenho que pagar, vamos usar um termo bem comum aqui, que não cabe para esse momento, mas seria um ITBI, digamos, que você vai transferir um produto. Para mim mesmo, eu tenho que pagar mesmo na holding ou não? Não, na holding familiar, quando há a transferência desse patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica, se for feito um planejamento sucessório antes, um planejamento tributário robusto, o ITBI não será cobrado, certo? Toda empresa, quando é aberta, é transferido o patrimônio para dentro de uma empresa, o que a gente chama de integralização do capital social. Se a empresa estiver cumprindo com a sua função, com o seu objetivo, existe um negócio chamado imunidade de ITBI. E com a holding é a mesma coisa, certo? Então, não haverá incidência de ITBI e a questão da tributação da sucessão será muito menor. E, claro, tudo feito em vida com um belo de um planejamento. Digamos o seguinte, eu coloco o patrimônio dentro da holding. Eu quero vender esse patrimônio, eu posso? Pode sim. Inclusive, existem vantagens tributárias em relação a isso. Hoje, uma pessoa física vai vender uma casa, por exemplo, paga 15% de ganho de capital, de GCAP, né? Na holding, você pagaria 6,7%. Então, é menos da metade. Então, é algo que pesa também, principalmente para aquelas pessoas que também fazem uma gestão de patrimônio imobiliário, como locações, que hoje pagam 27,5% de imposto de renda, em uma holding ela pagaria aí hoje 11,33%. É menos da metade, é muita eficiência. Guilherme, doutor, eu pergunto, digamos, eu tenho lá os meus rendimentos. Como que é tributado meus rendimentos dentro da holding? Certo. A questão
Primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai fazer uma holding patrimonial familiar é que tem que separar o que é trabalho e o que é pessoal, o que é patrimônio pessoal. Jamais a holding deve ser feita a familiar, né, para planejar a sucessão, misturando a atividade empresarial com o patrimônio pessoal da família. Por quê? Porque esse patrimônio está exposto a dívidas trabalhistas, execuções fiscais relativas à atividade. Então, é justamente isso que a gente tenta evitar. Separa o patrimônio da família, deixa ele protegido. É claro, não existe blindagem patrimonial, mas se tiver tudo certinho no momento da constituição da holding, não existir nenhuma execução, nada que desabone esse patrimônio vai ficar protegido e separado. Questão dos rendimentos, talvez da própria conta da holding, aí vai seguir a mesma linha de todas as pessoas jurídicas, certo? A depender, claro, da escolha do sistema de tributação, seja no simples, seja no lucro presumido ou no lucro real. Eu sempre recomendo o lucro presumido. Bom, agora uma empresa pequena, empresa familiar, digamos que não tem aí 4 milhões de faturamento. Pode ficar no simples, não estourando isso tranquilamente? Certo. Como é que é os limites? Certo. É que assim, a atividade empresarial, como eu disse agora, ela tem que ser separada. Então, não vai misturar o que é patrimônio da família com o que é empresa da família, certo? A holding, ela não vai ter faturamento. A holding familiar não tem faturamento. Ela é uma empresa criada... Ela protege o patrimônio. Só para proteger o patrimônio e fazer uma gestão profissional desse patrimônio. Então, essa família vai perpetuar esse patrimônio por gerações, podendo desenvolver ainda mais esse patrimônio, né? Essas posses. Enquanto a empresa da família fica separada lá, que essa corre risco, que é o que a gente não quer na holding. Qual é a diferença da empresa com patrimônio, doutor? Certo. A empresa é uma atividade organizada para circulação de bens ou serviços, certo? Então, uma empresa comum, por exemplo, aqui a Massa FM... Mas é um patrimônio que eu tenho. É um patrimônio, certo. Mas, então, o patrimônio da empresa, o patrimônio material da empresa, esse pertence à empresa. As cotas da empresa, essas sim podem fazer parte da holding. Mas digamos o seguinte, que o funcionário entre com uma reclamação trabalhista diante de fatos e atinge o patrimônio? O patrimônio pessoal, quando colocado dentro de uma holding bem feita, uma holding patrimonial familiar, não é atingido. É claro que não pode ter a intenção de fraudar uma eventual execução. Até a justiça está aí para isso, né? Exatamente. Se houver fraude, é claro que esse patrimônio vai ser atingido. Até por isso que a gente fala que não existe blindagem patrimonial. Mas, se for tudo certinho, se estiver tudo redondinho, esse patrimônio não vai ser atingido. Então a vantagem seria só tributária? Se não protege todo o patrimônio, as injustiças de ações, assim por diante? Certo. Não, o patrimônio ele é protegido, essa é uma das vantagens. A vantagem tributária é imensa. Até porque, pensa comigo, a pessoa trabalhou uma vida inteira construindo patrimônio, construindo uma empresa, enfim, propriedades, e para deixar tudo para o filho. É o ciclo da vida, certo? Perfeito. A gente nasce, cresce, tem a nossa família e a gente quer deixar o melhor para os nossos filhos. Aí acontece a fatalidade que essa pessoa morre e o filho fica desamparado diante dos custos expressivos de um inventário, que podem ser até 95% maiores do que uma holding familiar. Então, imagine, um inventário que o filho não tem aquele dinheiro ali na hora para pagar. Vai ter que entrar em inventário na justiça, já vai ficar mais caro, vai precisar vender bens. Então, se tem uma atividade empresarial, ela pode restar prejudicada. Então, basicamente, a família vai perder quase metade do patrimônio que o pai deixou para ela, certo? E provavelmente a empresa familiar vai entrar em maus lençóis e vai acabar falindo também. Digamos que eu passe para os meus filhos as coisinhas que eu tenho. Eles podem vender, já é deles, não é? Como é que fica a questão dessa segurança? Certo. Basicamente, funciona da seguinte forma. Eu vou explicar em linhas gerais como que é feito esse trabalho. A holding ela é uma empresa, né, na lei criada, é uma empresa que faz a gestão de outra empresa ou de um patrimônio, certo? Então, esse patrimônio que é integralizado no capital social, vai ser feita uma doação das cotas aos herdeiros. Mas várias cláusulas restritivas preservando o domínio, a posse desses bens na mão do instituidor. Então, o pai que faz a holding, ele vai doar as cotas aos herdeiros, ele vai continuar fazendo a gestão desse patrimônio. Ele pode vender, pode doar, pode alienar, pode dar em garantia, tudo. O filho, por sua vez, não pode. A gente coloca uma cláusula de inalienabilidade. Então, o filho não pode vender essas cotas.
Além do mais, existem outras cláusulas, como a impenhorabilidade, ou seja, se o filho sofreu uma execução trabalhista, por exemplo, esse patrimônio não vai ser atingido, ele vai perpetuar dentro da família. Outras cláusulas também, como a incomunicabilidade, né, de casamento. Mas lá na razão social da empresa já vai o nome do filho? Sim, sim. Já transfere as cotas? Sim, o filho será dono das cotas. Ele já responde? Exatamente, ele será o dono das cotas, mas quem tem o total poder sobre tudo isso... é ele, mas o poder é do mantenedor. Imagina uma doação em cartório. Você faz uma doação de um bem para o seu filho, certo? E fica como usufrutuário, vitalício. Então, você continua usando e gozando desse bem da forma que bem entender, e o filho é proprietário. Mas qual é a diferença da holding familiar para a doação em cartório? Primeiro, os custos. Segundo, a doação em cartório é irreversível. Não tem como reverter. Na holding, não. Então, a não ser que devolva. No cartório também, né? E paga o imposto de novo. Exatamente. Então, imagine, é criada a holding e por algum motivo o filho acabou, né, fazendo alguma coisa contra o pai não gostou. O pai pensa, putz, se tivesse doado, não teria mais o que fazer. Na holding, não. Na holding, ele desfaz o sistema a hora que bem entender. Quer dizer que o controle é meu. O controle sempre é do dono do patrimônio. Aqui, depois, você transgrediu, vou lá e tomo. Exatamente. A holding, na verdade, é um ato de amor, né? É preservar o patrimônio dos seus filhos por gerações. E as noras e genros, por exemplo? Agora, como é que fica? Digamos, eu doei lá. Perfeito. Separou. Pegou o papagaio e foi embora. E aí? Não pega. Não pega? Essa é uma escolha da pessoa que institui. Né? A pessoa que vai instituir a holding, que vai instituir esse patrimônio dentro dessa pessoa jurídica, ela vai decidir se noras ou genros terão participação. Então, existe uma cláusula chamada incomunicabilidade, que o casamento do filho, seja ele casado ou não, ou que venha a casar no futuro, jamais esse patrimônio vai se comunicar com o casamento dos filhos. Muito importante. Olha, interessantíssimo. Viu, Jefferson Bombeu? O Jefferson fez as minhas holdings, né? Tem duas. Por que ele fez duas, hein, doutor? Pode me dizer ou não? Olha, possivelmente é uma holding de controle das empresas e a outra talvez uma patrimonial familiar para proteção do patrimônio. Perfeito. Tá no bom caminho, então? Tá, aparentemente sim. Tá certo. Mas nós vamos contratar essa consultoria aqui para ver se tem alguma coisa para reparar, porque temos que nos blindar de tudo isso, né? Nos blindar de tudo isso, principalmente da economia. É a saída, viu, para os grandes patrimônios aqui da nossa região toda, né? Essa grande expectativa. Doutor Guilherme, muito obrigado. Vamos voltar mais vezes aqui. Claro. Vamos? Só concluindo, não só para os grandes patrimônios, certo? Qualquer patrimônio, tem que sempre ser analisada a viabilidade disso. Mas eu sempre falo, a holding não é um ato patrimonial, é um ato de amor para a família, certo? Quer dizer que a briga já começa cedo quando faz a holding. Não, isso aqui é para mim. Não, eu estou me logrando. Eu quero isso aqui. Na verdade, a briga é evitada, né? Porque quando antecipa a briga. Quando o pai está vivo, é muito mais fácil ele chegar e resolver, não, esse é teu, esse é teu, esse é daquele. Quando morreu... mas a briga é igual. Impressionante. O pai tá puxando para aquele ali. Não, por que para mim só isso aqui? Antecipa a briga, mas deixa na paz, né? Claro. Depois deixa na paz. Exatamente, fica na paz e não tem esse tipo de situação aí. Um amigo meu que eu gosto muito assim, Cantini, eu não quero ver a briga. Deixa assim. Voltou atrás e fez a holding. Olha aí. Importante, né? É importante. Importante. Obrigado mais uma vez, um grande abraço. Cantini. Um abraço. Tudo de bom. Microfone